isso aí, Camarote teve a conta de volta, a gente estava ouvindo no fundo aí o grande saxofonista Cláudio Sander, e a gente vai agora aqui no estúdio conversar com a Júlia Agostoni Silva e também com a Mariana Portoletti Fernandes. As duas estão aqui para falar de uma exposição bem bacana que teve aqui em Porto Alegre, chamada Fatos, Lendas e Mitos, Olhares sobre o Imaginário de Poa, e que agora vai virar um catálogo, é isso, meninas? Vai virar um catálogo, né? No final da exposição, então, a gente vai ter um desdobramento, que vai ser esse catálogo, que vai partir, então, de memórias, né? Mais pela fotografia, e alguns textos que foram apresentados na exposição, e outros textos que a gente produziu, então, para esse catálogo. Vai ser distribuído. Explicando, rememorando o que foi exatamente essa exposição, que na verdade lançava um olhar bem interessante, né? Era uma coletânea, digamos assim, de lendas e mitos urbanos, né, daqui da cidade. Então, dentro do curso de museologia, a gente tem essas 3 disciplinas, que seriam as 3 que levam para essa exposição, né? Então, elas combinam nessa exposição. Então, a gente resolveu fazer sobre esse tema porque ele é recorrente, assim, na cidade de Porto Alegre. A gente tem muitas lendas, muitos mitos por aí, então a gente resolveu fazer sobre isso, né? A gente está vendo aí documentos, né, que faziam parte dessa exposição. Isso. Meninas, relembrem algumas, aqui ó, a Princesinha... Esses são livros que a gente usou, né, como bibliografia para tratar um pouco das lendas e a questão do imaginário, né, a apropriação, a representação pelo imaginário. Que figuras, que histórias que vocês focaram mais? A gente teve os crimes da Rua do Arvoredo, essa daí é uma imagem, né? Tá vendo? A imagem é bastante ilustrativa, né? Conta o que acontecia, né? Mais ou menos, para a gente poder entender. Volta ali, por favor, aquela imagem. Fazendo uma linguiça, né? Então, seria essa a lenda, né? O fato que seria o José Ramos, que era um cara ambicioso, que matava as pessoas, então, para se apropriar dos bens deles, né? E aí, como ele estava vivendo com o Klausner, que era um açougueiro, e se apropriou também desse açougue, né? Acabou surgindo essa lenda de que esses corpos que desapareciam viravam linguiça nesse açougue. Ah, certo. Isso acabou virando depois, alimentando ficções, também virou livro, virou, né, essas histórias viraram filmes também, né? Então é bem essa questão que a gente queria trazer, né? Como isso foi sendo apropriado, né? Olha só, isso é uma obra, né? A gente contou com alguns artistas também colaborando, né? Então a gente tinha algumas pinturas, retratos falados, né? Feitos por artistas. Sim. E que outras histórias vocês relembram? A Maria Degolada, né? E aí tem a representação, então, do santuário que a gente encontra lá no Morro da Conceição, que conta, então, a história dessa moça que era namorada de um brigadiano. E o brigadiano, numa cena de ciúmes, né, quando ela foi colher pitangas, encontrou um outro rapaz mais formoso, pitangueiro profissional. Muito bom. Acabou que ele, numa cena de ciúmes, degolou ela. Então ficou essa história da degolada. No morro ela é uma santa e pro resto do pessoal, às vezes, ela aparece para assombrar. Certo. Dizem que ela aparece no morro, assim, né, tem aparições dela, então ela é a santinha lá para eles. E aí misturou a figura dela se misturou com Blood Mary, com outras, a loira do banheiro. Então ela aparece nos espelhos das escolas também, né? E virou, não sei se você sabe, virou cerveja. Virou cerveja. A gente teve na abertura da exposição, a gente contou, né, com o Glauco Caúna, cerveja, com barris, cerveja degolada. Maria Degolada é uma maravilhosa. Ótima cerveja, né? Mais avermelhada, como era de se esperar. E outra lenda, outro personagem interessante que está recuperado nessa exposição é a da prisioneira do Castelinho do Alto da Bronze. Né? Como é que é essa história? Vamos relembrar. Então, no início dos anos 40, exatamente, acho que 1940, existia uma moça em Porto Alegre, ela era desquitada, e então ela queria sair dessa situação, né? Então, em determinado momento, ela conheceu um homem que se apresentou como Luciano Lobato. E então ele dizia que era solteirão, parará. Então, algum tempo depois eles viveram juntos. E ele, cansado de alocar ela em diversos lugares, assim, ele resolveu construir esse castelo, porque ele era apaixonado por castelos medievais. Ele era esperto, né? Ele muito esperto. A amante num castelo no centro da cidade. O que é contraditório. Totalmente. Então aí eles ficaram 4 anos dentro desse castelo, e então o que fica no imaginário
ela ficou presa nesse castelo mesmo, porque a gente encontrou outras versões que dizem que ela não ficou presa no castelo. É claro, e as pessoas começam E a aí popular em tem cima, isso, né? e esse eu acho que é o que mais tem versões, assim, porque não tem um registro, não tem nada oficial escrito O fato sobre. mesmo é que o castelo existe e ela viveu ali com esse cara. Durante 4 anos ali dentro. Agora, a gente não sabe o que aconteceu depois, né? Vocês, Aí fica no imaginário. nessa exposição, que agora vai virar um livro, vai virar um catálogo, vocês fazem acompanham essa evolução, quer dizer, do fato, né, que deu origem ao mito, à lenda, e como ele foi se transformando na medida que o tempo vai passando até chegar à versão atual. Vocês retraçam essa trajetória? Sim, a ideia era realmente a gente escolher esses 3 acontecimentos porque tem alguma coisa de concreta neles. Né? Então a gente queria partir de documentos de arquivo, da construção do castelo, né? Uma coisa concreta, e ver como é que isso se desenrolou mesmo. Né? Então a gente foi para as ruas, né, para perguntar ali na Fernando Machado, né, para ver o que o pessoal sabia, né, da antiga Rua do Arvoredo. Sim. Fomos ali pelos arredores da Duque também para saber o que se sabia do castelinho. Né? Então fomos seguindo o traçado da representação mesmo a partir do fato. Como a gente falou aqui no começo, essas 3 histórias já viraram livros, relatos, publicados, filmes, né? Já foram bastante ficcionalizados. Mas eu imagino que vocês, nesse trabalho de voltar a mexer nessas histórias, talvez tenham levantado informações ou versões que sejam inéditas, que ainda não existiam. Teve isso? Vocês conseguiram descobrir coisas nessa pesquisa? Conseguimos, inclusive durante a exposição, né, os visitantes chegavam e diziam: não, minha avó foi lá, comeu linguiça e era super docinha, sabe? Então o pessoal ia trazendo coisas assim: ah, não, ele não era açougueiro, ele era barbeiro. Então tinha a cadeira que levava a pessoa lá pra dentro, então misturou com Sweeney Todd, né? Então, barbeiro de Londres. Olha, então muita misturança de história e todas elas completamente válidas, né? Que é uma coisa que realmente não tem certo ou errado, né? É um patrimônio material que a gente tem e é interessante que é dinâmico, ainda está se construindo, né, e vai acrescentando novas, né, informações, como vocês disseram, do não se encerra em si só. Não se encerra, né? Que legal. O catálogo, então, já está pronto? O catálogo está em fase de produção, a gente já está com ele na gráfica praticamente. E, a princípio, né, que a gente vai partir dele, assim, dessa primeira edição que a gente está fazendo, né, a gente vai dar para o livro Ouro, que a gente teve um grupo de mecenas, né, que nos patrocinou nessa exposição, por ser uma exposição feita por alunos, né, a gente não partiu de um montante muito grande, né, então a gente teve a colaboração desses mecenas, também os patrocinadores, né, todas as empresas que apoiaram, né, a gente de alguma forma. Então primeiro vai para eles, depois a gente parte para uma distribuição gratuita, dependendo do sucesso, a gente pode partir para uma segunda edição. Que legal. A edição tem uma editora por trás ou é a edição de vocês mesmo? É nossa, tudo nosso. Bacana. E quando é que vocês vão fazer talvez um evento de lançamento, uma sessão de autógrafo? Acho que para breve, né? Até o final do ano a gente tem fazendo esse vocês lançamento. nos avisem que a gente vai chamar aqui e certamente vocês vão lá no lançamento ouvir mais novas histórias, vão ter que daí ficar sempre atualizando, né? Claro. Porque é dinâmico mesmo essa coisa de lendas urbanas, né? Que legal. Meninas, obrigado pela presença de vocês, parabéns aí pela exposição e pelo catálogo. E olha só, neste final de semana tem em Lisboa e Banda, um show